Você acha justo se falar em terceira dose ou dose de reforço para a vacinação contra a Covid-19 no momento atual da pandemia? Eu vou emitir a minha opinião aqui para vocês, mas emitir a minha opinião em cima daquilo que eu sinto, do sentimento meu do momento atual. Eu não vou apresentar para vocês aqui gráficos nem números. Eu quero só fazer uma reflexão acerca desse posicionamento, porque foi anunciado hoje pela manhã, pelo Ministério da Saúde, que a partir do dia 15 de setembro vai começar a aplicação da terceira dose ou dose de reforço em idosos acima de 70 anos de idade e em pessoas com imunossupressão, preferencialmente utilizando vacina da Pfizer e vacina da AstraZeneca. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário, e nesse vídeo excepcional de hoje eu vou fazer essa abordagem com vocês. Espero que vocês gostem. Se gostarem, se inscrevam aqui no canal, ajude a compartilhar os nossos vídeos. Pois é, eu acho que com toda a informação que permeia as redes sociais, com toda a facilidade de acesso à informação que nós temos no momento atual, a humanidade no atual momento da pandemia tem revelado que é pouco capaz de aprender, é pouco capaz de assimilar os ensinamentos que a natureza nos passa. Foi dito que o coronavírus foi criado em laboratório, ainda há essa suspeita com base em estudos que estão sendo realizados, mas ao que tudo indica, o coronavírus surgiu no final de 2019 a partir de um fenômeno chamado transbordo zoonótico, que nada mais é do que a passagem de micro-organismos de espécies silvestres que estão sofrendo com o desequilíbrio ambiental e, por se aproximarem do convívio com o ser humano, passam seus micro-organismos para o ser humano. Como a gente entra em contato com esses organismos de uma maneira muito recente, quando eles se adaptam a desenvolver-se em nosso corpo, isso provoca uma situação muito difícil do ponto de vista de saúde pública. A gente pode citar aqui no Brasil o caso da doença de Chagas, que quando o branco europeu chegou aqui no nosso país e desmatou a Mata Atlântica para explorar a madeira da Mata Atlântica, fez com que um inseto chamado barbeiro, que habitava a Mata Atlântica e vivia ali transmitindo a doença entre roedores e mamíferos na Mata Atlântica, interagisse com o ser humano e passasse para o ser humano um protozoário que causa a doença de Chagas e que causa muitos problemas até hoje na humanidade. Tá? Bom, nessa perspectiva, quando surge a Covid-19, rapidamente a ciência corre atrás de desenvolver as vacinas, e aí se engana quem pensa que se partiu do zero, porque boa parte da tecnologia vacinal que é aplicada nas vacinas contra a Covid-19 já tinha sido desenvolvida desde os anos 2000, quando houve o surto de SARS e depois de MERS, ou seja, os protótipos vacinais já estavam parcialmente construídos, foi basicamente acelerar a sua finalização, e pela necessidade urgente da pandemia, esse esforço foi concentrado e rapidamente se obteve o resultado final, que são as vacinas. Uma vacina é um artefato tecnológico com uma sequência genética ou um pedaço do vírus que estimula o nosso sistema imunológico, treina o nosso sistema imunológico a produzir defesas. Há basicamente dois tipos de defesas que são produzidas por uma vacina. As defesas com base em anticorpos neutralizantes que circulam em nossos fluidos, em nossos líquidos corporais, chamados de humores corporais, daí essa resposta imune ser chamada resposta imune humoral. Só que produzir anticorpo demanda energia e nenhum organismo produz anticorpo continuamente, gastando energia sem necessidade. A tendência, com o tempo, é que essa primeira linha de defesa, chamada resposta humoral, comece a entrar num patamar de estabilidade, que nós chamamos de homeostase, e essa quantidade de anticorpos circulante em nossos líquidos comece a reduzir. Isso é natural. Isso não significa que a gente está perdendo a imunidade. Por quê? Há uma segunda linha de defesa, há uma segunda resposta imune que as vacinas induzem, que é a resposta imune celular. Como o próprio nome diz, são clones de células chamadas linfócitos
que, reconhecendo as vacinas como agente infeccioso, são selecionados para multiplicação em larga escala. E aí nós temos várias células do nosso corpo que se multiplicam em resposta às vacinas. Células essas que, inclusive, produzem os anticorpos. Diferentemente dos anticorpos, as células de defesa induzidas em sua multiplicação pelas vacinas guardam um grupo de células chamadas células de memória, com a informação para que, quando ocorra uma nova exposição, elas rapidamente se multipliquem e, em questão de horas, no máximo dias, já estão numa quantidade grande e voltam a produzir anticorpos e voltam a conferir uma resposta imune à pessoa dentro do período de incubação da virose ou do agente infeccioso qualquer que seja ele, e a pessoa não adoece. É diferente de você se expor a primeira vez, que esse ritmo de produção, as células, o organismo ainda vai aprender e vai levar semanas e até lá você adoece e pode até vir a óbito. Bom, então hoje o principal argumento que é utilizado para se aplicar uma terceira dose em idosos, em imunossuprimidos, como foi anunciado hoje pela manhã no Brasil, é o fato de que os anticorpos já constatados no mundo inteiro, e isso já era esperado, que os anticorpos induzidos pela vacinação caem após 6 meses. E aí há esse temor de que as pessoas fiquem vulneráveis a uma nova infecção por Covid-19 em função dessa queda de anticorpos. Vários estudos estão sendo desenvolvidos, nenhum deles ainda é conclusivo, mas o pânico, a necessidade de proteção individual parece estar falando mais alto. E aí é que eu concluo dizendo que parece que a humanidade não está aprendendo nada com isso. Porque na África, menos de 5% da população do continente africano já recebeu pelo menos uma dose de vacina. Enquanto há países aí com 60%, 70%, 80% de vacinação. A América Latina e o Caribe começou o processo de vacinação com a primeira dose há apenas um mês. Ou seja, há uma grande desigualdade na aplicação das vacinas no mundo. E aí, a grande questão que se põe é: continentes que estão sendo vacinados lentamente porque são pobres e não têm a solidariedade de receber doação de vacina, não tem a infraestrutura adequada para vacinar rapidamente a população, nesses continentes o coronavírus vai circular e vai continuar a circular numa velocidade muito grande. E aí, quanto mais o coronavírus se multiplica, a gente já sabe disso aqui do canal, quanto mais o vírus se multiplica, mais a probabilidade dele sofrer mutação aumenta. E maior a probabilidade de que essas mutações originem variantes mutantes. Foi assim que surgiu a Delta, foi assim que surgiu a P1, o Gama. Então, a capacidade de aprendizado da espécie humana em compreender a dinâmica de uma pandemia como a Covid-19 me parece ainda muito pequena, nós aprendemos muito pouco, né? Nas minhas redes sociais, de vez em quando, eu me deparo com pessoas tentando particularizar o efeito da vacina. Ah, um parente meu tomou as 2 doses, pegou a doença e morreu. Sim, vacinação é estratégia coletiva, não é individual. Quando se diz que a eficácia de uma vacina é 50%, 70%, 80%, 90%, é a eficácia na população. É possível que alguém que tome uma vacina contraia o coronavírus. É possível que alguém que tome uma vacina desenvolva Covid e morra de Covid. Mas o grosso da população vai estar protegido e isso é que as pessoas não conseguem compreender. Então, quando se fala em aplicar terceira dose no universo de pessoas no Brasil que ainda não tomaram sequer a primeira dose, no universo de pessoas no Brasil que tomaram apenas a primeira dose, que é o meu caso, e no universo de escassez de vacina, porque nós não temos quantidade de vacina para vacinar com 2 doses toda a população brasileira e ainda aplicar a terceira dose em alguns grupos prioritários. Então penso que a estratégia é equivocada, reflete o pouco aprendizado que nós estamos tendo na pandemia. Idosos e imunossuprimidos que já receberam as 2 doses têm um grau de proteção, sim, contra o coronavírus, inclusive contra a variante Delta, e deveriam, no meu modo de ver, as autoridades deveriam
aguardar imunizar com 2 doses toda a população para voltar aplicando a terceira dose nos grupos prioritários que deveriam, pelo sim e pelo não, manter um certo grau de resguardo, de distanciamento, utilização de máscara, etc, etc, como a gente já sabe. Eu mesmo costumo andar aqui nas ruas de Teresina, toda manhã eu faço uma caminhada logo cedo, e a quantidade de pessoas, colegas meus inclusive, que fazem caminhada ao ar livre, sem máscara, é muito grande. E alguns dizem assim, eu já tomei as 2 doses, estou livre da máscara. Não está livre porque pode pegar Covid uma segunda vez, embora tudo indique que pegando uma segunda vez vacinado ou uma primeira vez vacinado vai desenvolver uma Covid leve, mas principalmente pode contrair e passar para outras pessoas que não foram ainda imunizadas. Então eu penso que a estratégia global adequada é a proposta pela OMS. Primeiro, nós devemos equilibrar a vacinação em todos os continentes, em todas as faixas etárias, para depois pensar em terceira dose, em dose de reforço. Não faz sentido você estar falando em terceira dose ou dose de reforço durante uma pandemia, no momento em que você não tem uma cobertura vacinal adequada da população como um todo. Esse é meu ponto de vista. Isso é basicamente uma reflexão que eu tenho acerca da percepção aqui nas redes sociais de que as pessoas inclusive querem escolher vacina. Ah, eu quero escolher a vacina tal porque ela tem eficácia maior. A vacina tal eu não quero porque ela tem eficácia menor. Porque as pessoas pensam individualmente. Ou seja, na hora do incêndio, cada um quer se salvar. Na hora do navio afundar, cada um quer se salvar. E se para se salvar precisar pegar no pé de um que está ao lado e afundar esse um para subir, as pessoas não vão hesitar em fazê-lo. É triste, mas é a essência do ser humano, tá? Então essa era a minha reflexão. Naquilo que puder, se proteja, continue utilizando máscara mesmo vacinado, isso é muito importante, isso é praticamente um consenso mundial. E se gostou dessa reflexão, não deixa de compartilhar para esse vídeo ganhar relevância. Forte abraço, deixa teu comentário, tua crítica e até a próxima.